alguns incisos do artigo 93 e até o artigo 99. Sobre esses artigos que foram falados ontem, vocês têm alguma dúvida? Uma coisa que não tenha ficado clara? Podemos passar para frente? Por enquanto, ainda não tive dúvida, não. Mas se tiver, a gente pode consultar com você depois? Claro, claro. Beleza. Sempre, na verdade. É só porque como a aula foi gravada, eu queria ver se vocês, enfim, entenderam tudo que foi falado. Algumas coisas que eu vou acabar voltando nelas, por exemplo, a questão do controle de constitucionalidade, já te dou a palavra, Júlia, eu vou voltar nela, porque afinal de contas eu vou falar de controle de constitucionalidade mais à frente. Também devo falar um pouquinho sobre juizados especiais, quando eu for falar da justiça estadual, tá? Mas o que eu queria ver mesmo, vocês entenderam principalmente a parte do quinto constitucional, que é uma questão um pouco mais, não é nem polêmica, mas ela é um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim. Diga, Júlia. Bom dia, professor. Ontem eu não consegui acompanhar a sua aula, porque eu tive um imprevisto. Eu queria saber se o que você postou ontem, que tem um vídeo de 23 minutos, eu acho. Foi só isso mesmo que teve ontem na aula? Seu áudio está desligado. Além disso, eu também corrigi a prova, mas foi isso. Tá, porque eu vi só um vídeo de 23 minutos. Eu vou conferir aqui de novo, talvez eu não vi direito. Não, é esse vídeo mesmo, pessoal. É que, na verdade, é o seguinte, eu fiz uma aula semissíncrona, tá certo? Teve a parte síncrona, vamos dizer assim, que foi a correção da prova, mas, além disso, eu deixei esse vídeo, que, na verdade, da gravação, quando eu dei essa disciplina junto com a Tatiana, naquele sistema de PLE. Tá, eu vou conferir aqui, que eu acho que eu não consegui achar. Eu te dou um retorno, então. Ele tá no Classroom, mas eu tenho o link dele aqui. Deixa eu achar aqui. Esse aqui. Inclusive vai ter um outro depois sobre o súmula vinculante, que eu também tenho ele pré-gravado. Tá? É esse aí, de qualquer forma. Esses vídeos, esse aí eu acho que aparece como público, mas os das nossas aulas eu estou colocando eles como não listados, então eles só conseguem acessar tendo o link mesmo. Esse aqui está público. Tá? Ok, então, pessoal. Terminando essa parte, então, de organização judiciária, se vocês não têm nenhuma dúvida aí com relação ao quinto constitucional, não? Então, beleza. Eu vou mencionar o quinto constitucional aqui e ali quando eu estiver falando de cada uma das justiças. Né? O artigo 100, a gente não trata dele aqui porque, na verdade, ele é uma questão puramente de direito processual e mais especificamente de execução. Vocês vão estudar isso quando vocês estudarem processo de execução lá na frente. Então eu vou pular aqui todo esse artigo 100. Mas só para vocês saberem, o artigo 100 ele está falando da forma de pagamento das dívidas dos entes públicos, da União, estados e municípios e também da administração pública direta. Especificamente aí na direta, da administração pública indireta, especificamente na indireta, fundações públicas e autarquias. Porque quando esses entes, né, União, Estados, Municípios, autarquias e fundações, são condenados em um processo a pagar, na obrigação de pagar, não há um pagamento direto, da mesma forma que qualquer outra pessoa, os pagamentos são feitos através de um negócio chamado precatórios, que são títulos da dívida que são emitidos a pedido do tribunal, e se for de pequeno valor, até X, e aí varia de acordo com a justiça estadual ou federal, é pago através de um negócio chamado RPV, requisição de pequeno valor. E aí todo o artigo 100, que já sofreu várias emendas, inclusive, mais de uma pelo menos, agora ele está imenso, ele está com 20 parágrafos, todo ele é para falar sobre uma das coisas que mais dão desespero em qualquer advogado,
que é o tal de querer receber, depois que você ganha, de passar por todas as instâncias e finalmente você ganhou, de receber, que é outra novela chamada Precatórios. Mas essa daí é uma novela que vocês vão ver mais à frente com o Leonardo, provavelmente, né, que é o professor de você, vai ser o professor de vocês de processo. Certo? Então vamos lá. Eu pulo então para os artigos 101 e 102, que vão falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, a partir daqui, a gente vai começar a falar sobre cada uma das justiças. Eu vou começar com os tribunais superiores, com o STF, o STJ. Depois, vou falar da Justiça Comum, Federal e Estadual, para depois falar das justiças especializadas. Aí vou falar da Justiça do Trabalho, da Eleitoral e da Militar, que infelizmente a gente ainda mantém esse entulho autoritário. Vamos começar com o STF. O Supremo Tribunal Federal, que certamente é uma figura, é um tribunal de uma importância política e midiática muito grande, né? E não era assim, esse é um fenômeno muito recente na história do Supremo. Eu me lembro que na minha época mesmo de faculdade, a gente sabia o nome de 1 ou 2 ministros do STF, e isso porque a gente estava estudando direito, e hoje em dia a maior parte das pessoas sabe alguma coisa sobre o STF, vê o STF todos os dias aí nos jornais, isso é um fenômeno que não existia até muito pouco tempo atrás. O Supremo Tribunal Federal ele foi criado um pouquinho antes da Constituição de 1891, depois do golpe republicano, o antigo Superior Tribunal do Império foi convertido em Supremo Tribunal Federal, inspirado a organização desse novo tribunal aí, inspirado na Suprema Corte Americana. Então, o que nós temos de inspiração direta da Suprema Corte Americana? Que a escolha dos ministros que fazem parte do Supremo Tribunal Federal, ela vai se dar por um nome que é indicado pelo presidente da República, e esse nome tem que ser submetido a uma sabatina perante o Senado Federal. E é isso que vai dizer o artigo 101, que vai fixar o número de ministros em 11. Tradicionalmente o STF já teve mais e menos ministros, mas o número de 11 aí é o que, a maior parte das vezes que o STF, nas várias constituições, foi mantido. E qualquer brasileiro nato pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, desde que tenha mais de 35 anos, menos de 65 no ato aí da aprovação. Então eu tenho os requisitos aí objetivos, né, que é a questão da idade, e eu tenho requisitos subjetivos, que são os demais requisitos, que são notável saber jurídico e reputação ilibada. Percebam que não está sendo dito aqui que o cara precisa ser formado em direito. Essa redação, ela vem mais ou menos inalterada desde a Constituição de 1891. E por causa disso, inclusive, chegou a acontecer nos primeiros anos do STF, de um presidente chegar a indicar um médico para ser ministro do STF. E depois o nome dele foi rejeitado, e foi a única rejeição. O Senado, na época, o sistema era um pouquinho diferente. Esse médico aí chegou a estar como ministro do Supremo há algum tempo, e quando o Senado apreciou o nome, aí sim, esse nome foi rejeitado. Agora, na verdade, o escolhido ele só vai poder começar a atuar se for aprovado pelo Senado, e é aprovado por maioria absoluta. Pois é, aí que começam os problemas, né, Amanda? Não, assim, vamos lá. O Senado Federal, ele vai criar lá uma comissão que vai ouvir o candidato e, teoricamente, são feitas perguntas para auferir, seria uma prova oral, para auferir o conhecimento jurídico desse cara, dessa pessoa, para ver se ela realmente tem notável saber jurídico.
o que eu estava dizendo desde o início, meio que fica subentendido que a pessoa tem que ser formada em direito, apesar de que houve esse caso isolado de um cara que era médico e foi indicado. Mas fora esse caso, todo mundo, desde então, é pelo menos formado em direito. E aí essa batina que o Senado faz, teoricamente, é para auferir se essa pessoa tem esse notável saber jurídico. Nos Estados Unidos, essa batina também é feita pelo Senado, só que lá o negócio eles pegam mais pesado, assim. São feitas perguntas, inclusive muito específicas, sobre alguns temas que os americanos consideram polêmicos. Então, é perguntado aí para o candidato o que ele pensa sobre o papel do judiciário quanto ao aborto, eutanásia, antigamente ainda se falava de casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim, temas polêmicos, um programa de saúde pública, coisa que para os Estados Unidos são temas polêmicos. Já aconteceu nos Estados Unidos de candidatos não serem aprovados, e já aconteceu, por exemplo, na gestão do Obama, em que ele havia escolhido alguém, foi feita uma sondagem lá no Senado, quando eles perceberam que o nome indicado pelo Obama poderia ser rejeitado, até porque o Obama já estava em final de mandato, o Obama acabou retirando acabou não fazendo a nomeação, e a indicação acabou sendo do presidente seguinte, né? No caso do Brasil, em geral, essa sabatina não é feita com perguntas e tal. O candidato meio que dá uma palestra, e o que é péssimo, porque toda a sabatina meio que foi reduzida a uma palestra que o cara dá. Tá certo? Então, não é muito técnico, no final das contas. Com relação à reputação ilibada, aí eu tenho um requisito que ele também eu estou dizendo que ele é subjetivo, mas tem alguma coisa de objetivo aqui, quer dizer, se essa pessoa tem passagens pelo sistema penal, por exemplo, né, se ele já foi acusado de algum crime, alguma coisa assim, ainda que não tenha sido condenado, isso provavelmente pesaria contra essa candidatura, né. Atualmente, a gente está vivendo esse momento, né, o ministro Marco Aurélio já se aposentou, foi semana passada, eu acho, de das últimas sessões dele, e já está a bolsa de apostas aí para o novo ministro já está correndo há um bom tempo. Tá? Existem aí dois grandes candidatos, o atual advogado da União, que é o Mendonça, e o próprio Procurador-Geral da República, que é o Aras. Até onde se sabe, aparentemente um dos dois aí deve ser o indicado. Tá? Então, respondendo aí a Daniele, não é o Congresso, não, é o Senado. Tá? Isso está aqui no artigo 101, parágrafo único. Que os ministros do STF serão nomeados pelo presidente depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Ok? Ok, gente, com relação então à escolha, a gente está nesse momento, na verdade, passando justamente por esse momento. Eu acho que vale a pena conferir aí, né, esse momento de escolha do próximo ministro do STF. Pois é, os ministros, os senadores também não têm formação jurídica, né? Mas aí por isso que existe assessor também, né? Os assessores podem formular aí as questões, né? A maior parte não tem. O Anastasias tem formação, né? Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Ok. Uma questão interessante aqui, eu falei que os caras têm que ter entre 35 e 65 anos de idade. Vale a pena a gente mencionar uma emenda constitucional que foi aprovada em 2015. Eu não sei se vocês já ouviram falar da chamada PEC da Bengala. Foi essa emenda constitucional aqui que ela estabeleceu uma mudança no artigo 40 da Constituição sobre a aposentadoria
de ministros do STF. Foi uma época em que o Congresso Nacional queria evitar que o presidente da República pudesse indicar ministros um novo ministro, que a Dilma pudesse indicar um novo ministro do STF. Então eles estenderam a idade de aposentadoria dos ministros do STF para 75 anos de idade, ao invés de 70, que era então a regra, né, a aposentadoria compulsória de todo servidor público aos 70 anos. Essa emenda constitucional, ela alterou então essa regra para que os ministros do STF pudessem se aposentar aos 75 anos de idade. Né? O próprio ministro Celso de Mello acabou entrando nessa, né? A emenda acabou atingindo e ele foi beneficiado, aí permaneceu mais um tempo, que é péssimo que ele tenha acabado se aposentando, mas pelo menos ainda teve o Celso um pouco mais de tempo. Eu queria só achar aqui essa emenda. Não está na minha Constituição. Mas enfim, ela fez exatamente isso. E aí depois foi previsto, inclusive, que uma lei complementar poderia também estender a aposentadoria para 75 anos para outros cargos da administração pública. Mas desde então, 75 tem sido a idade aí de aposentadoria compulsória dos ministros do STF, tá? Vocês perguntaram aí sobre a questão do notório saber jurídico. Uma coisa que é interessante no caso do Brasil é que muitas vezes o indicado para ministro do STF é um ilustre desconhecido. Claro que a gente tem algumas honrosas exceções, como o próprio Gilmar Mendes ou Barroso, que já eram professores muito conhecidos antes de serem indicados ministros, mas muitas vezes uma boa parte dos ministros são pessoas que só vão ficar conhecidas depois que viram ministros. E isso é um negócio muito doido, porque em países como os Estados Unidos ou a Alemanha, por exemplo, as pessoas são indicadas para a Suprema Corte ou mesmo para o Tribunal Constitucional, no caso da Alemanha, são caras que têm um alto reconhecimento na área do direito, particularmente do direito constitucional, né? Aqui, o cara fica famoso depois que vira ministro, né? Lá, ser indicado, por exemplo, o Tribunal Constitucional alemão é meio que o final da carreira de uma pessoa de sucesso, assim, na área do direito. Aqui a gente fica enchendo o Supremo de um monte de gente que até então não tinha expressão jurídica, expressão nenhuma no mundo jurídico, né? Enfim. Professor. Oi. Por exemplo, o Nunes Marques eu nem ouvi, nunca tinha ouvido falar dele até saber da indicação. Eu lembro que quando da indicação do Alexandre de Moraes, a galera Alexandre de Moraes é outro também. Tudo, sim, para ele não assumir e tal. E se eu não me engano, acho que seu professor foi cogitado para ser indicado também, né? O Menelik, eu tô viajando. Já falaram sobre isso algumas vezes e tal, mas nem acho que o Menelik aceitaria, não. Mas sim, já houve, na época do governo Lula e tal, chegou-se a falar sobre isso, né? Mas, enfim. Eu acho que o Menelik talvez já estivesse próximo da idade também, limite. Que já deve, na época ele já estava com quase 65, então... entendi. Tem uma pergunta do Carlos aqui também, que ele tá perguntando, não sei se você respondeu, sobre boletim de ocorrência, é algo que pode ir contra a pessoa. Sim, eu não tinha visto não, Carlos. Sim, pode ser sim. Qualquer coisa, qualquer passagem aí dessa pessoa por qualquer delegacia poderia, tecnicamente, tá? Mas como assim? Como é que seria, então? Vou explicar por áudio, fica mais fácil. Por exemplo, uma pessoa vai ser abordada na rua, tem lá, sei lá, abuso de autoridade. Aí ela vai e faz boletim contra o policial, por exemplo. Isso aí pode ser visto não, aí não. Tô pensando nela como constando ali, como, sei lá, tendo batido da mulher, alguma coisa assim. Sim. Aí desse jeito, com certeza, né? Agora, desse outro, como ela sendo o réu, entre aspas, né? Um réu, aí já não teria... desculpa, sendo o acusador, não teria problema. Aí não. Beleza. Tranquilo. E isso, inclusive, essa questão da reputação ilibada é um requisito que vai estar presente em todos os concursos, inclusive para juiz, promotor, esse tipo de coisa é averiguada também
Então, às vezes, a pessoa pode até passar em várias etapas e, de repente, ficar nessa etapa, viu? Então, eu sempre aviso isso meus alunos, cuidado aí com fazer determinadas festas ou qualquer coisa assim, parar na delegacia, depois você não consegue fazer concurso para juiz, promotor e tal, não passa. Tem uma fase específica do concurso que é de eu ver a vida pregressa aí do candidato, que, pois é, e se for considerar isso então, eu posso desistir de fazer concurso, né? Birosca News, enfim. Vamos lá. Artigo 102. O artigo 102 é falar das competências do Supremo. E aí, a gente vai ter uma diferença entre duas classes aí de competência. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem um negócio aqui que é um quadro branco, deixa eu ver como é que funciona esse trem. Eu sei que tem isso em algum lugar aqui, mas não tô É o achando. triângulozinho, quadradinho, a bolinha. É tipo o Paint Sim. no computador. Aí você consegue ir desenhando assim na tela e tudo. Vamos ver se vai com as minhas imensas habilidades de desenhar, mas é porque eu queria Aparece aí para vocês? Tá abrindo aqui, calma aí. Tá aparecendo. Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que esse trem funciona. Eu nunca usei, eu já tinha usado em outro programa. Caneta, vamos lá. Vamos ver isso aqui. Eu queria dividir, na verdade, as competências do STF aqui. Tá? No artigo 102, tá? O inciso 1º vai falar de competências originárias. E os incisos 2 e 3 vão falar de competências recursais. Então, percebam, a primeira coisa que eu queria, né, chamar a atenção, e que, obviamente, vocês não precisam decorar para as minhas provas, vocês vão precisar decorar na hora que vocês forem fazer concurso público, é que quais são as hipóteses de competência originária do STF. Para mim, aqui, obviamente, não precisa decorar, mas eu vou... alguém está desenhando junto comigo aqui. Tranquilo, Amanda. Eu também sei também como é que funciona esse negócio. Mas vamos lá. Uma coisa que é importante aqui é da gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ele também tem competências originárias. Ele também vai conhecer determinados casos que já começam no próprio Supremo. Vocês já viram, vocês sabem, é o controle concentrado de constitucionalidade. Que, então, lá no 102, no artigo 102, vai estar dizendo, compete ao Supremo, principalmente a guarda da Constituição. Só um parênteses aqui, né? Compete ao Supremo, principalmente a guarda da Constituição. Essa expressão aqui, ela tem que ser entendida em dois aspectos. Primeiro, a guarda da Constituição compete a todos os juízes. Ok, gente? Até porque a gente tem um controle difuso de constitucionalidade. O Supremo tem apenas aí a última palavra. Mas controle de constitucionalidade é um negócio que compete a todos os membros do Poder Judiciário. Tá? Segundo lugar, vamos lá. 102.1. Processar e julgar originariamente. E aí a gente vai ter, no inciso 1º, né, a linha A, as ações de controle concentrado. Controle de constitucionalidade é algo que eu ainda vou tratar aqui. Né? A gente ainda vai falar sobre controle de constitucionalidade, então eu não vou listar isso aqui agora. A linha B vai falar de algo que está acontecendo nesse momento, né? A gente estava falando sobre isso ontem. Nas infrações penais comuns, o presidente da República e o vice, os membros do Congresso, seus ministros, seus próprios ministros, ministro do STF, e o Procurador-Geral da República. Então, eu tenho aqui na linha B
que vai ser julgado também pelo STF, e a competência originária, né, o processo já começa no STF, o julgamento do presidente e vice por crime comum, né, assim como todas as ações penais em que sejam réus membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, assim como ações que tenham como réus aí os próprios ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Nesse momento, a gente acabou de falar sobre isso lá atrás, quando falamos do presidente da República, a gente está naquela fase em que o STF mandou a Procuradoria-Geral da República abrir o inquérito por acusação de crime comum contra o presidente, prevaricação é a acusação contra ele, né, recusar-se a fazer ato de ofício, no caso, a investigação com relação às denúncias da compra da vacina indiana, e a Procuradoria-Geral da República está elaborando um inquérito, né? Caso a Procuradoria-Geral da República entenda que realmente houve a prática de crime, mande isso para a Câmara e a Câmara aprove por maioria qualificada, aí eu entro nessa hipótese do artigo 102, inciso 1º, a linha B. Certo? Então, esses são infrações penais comuns. A linha C vai falar que também compete ao STF o julgamento tanto das infrações penais comuns, tanto de crime comum, como de crime de responsabilidade de ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Percebam que, quando eu estou falando aqui de ministros de Estado, e assim como dos chefes das 3 Forças Armadas, eu estou falando aqui de um crime que tenha sido cometido por essas pessoas de maneira autônoma. Porque se eles tiverem praticado o crime em conjunto, dentro das atribuições dadas pelo presidente da República, quem vai ser processado vai ser ou só o presidente ou ambos. E aí eu entraria de novo na linha B. Ok, gente? Essas nuances aí são importantes para a gente poder entender. No caso da linha C, a gente está pressupondo que os ministros aí, por exemplo, tenham cometido a infração de maneira a exorbitar as competências, atribuições que eles receberam do presidente da República. Tá? E o que seria crime de responsabilidade para militar, professor? Na verdade, eu vou aplicar lá a Lei 1079 de 1950. Mesmo, lá também fala sobre responsabilização. E, na verdade, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica aqui, eles se equiparam a ministros de Estado. Estão equiparados aqui a ministros de Estado. Para os efeitos lá da Lei 1079. São demissíveis ad nutum também? Também são. Também são. São de livre escolha do presidente e também podem ser demitidos, assim como o comandante da polícia militar nos estados também é de livre nomeação do governador. E aí vem, ressalvado o disposto no 52.1, que eu vou falar daqui a pouco, também vão ser julgados nos crimes comuns de responsabilidade originariamente no STF, os membros dos demais tribunais superiores, ou seja, STJ, TST e STM, tá? Também os ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, e embaixadores e cônsules, chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ok? O que é esse 52.1? O 52.1 é o que vai falar justamente da competência do Senado de julgar crimes de responsabilidade do presidente e vice, bem como os de ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas, nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Então, prestem atenção. Se o ministro de Estado ou o chefe das Forças Armadas cometer crime comum conexo com o de presidente, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo disposto aqui na linha B. Se ele cometer crime comum ou de responsabilidade de forma autônoma, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal pela linha C do inciso 1º. Se ele cometer, os ministros de Estado ou comandantes das Forças Armadas, cometer crime de responsabilidade conexo com o presidente, eles são julgados pelo Senado.
tá? Assim como também vão ser julgados pelo Senado os... Está no 52.2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do CNJ, do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Gente, é muito detalhe isso aqui, mas preciso que vocês tenham isso muito claro. Tá? Se for crime de responsabilidade, se for crime comum, se for conexo, se não for conexo, vai fazer toda a diferença aqui. Vocês precisam decorar isso para mim? Não, porque vocês vão estar consultando a Constituição na hora que forem fazer prova, mas vocês vão precisar decorar isso, e aí eu acho melhor agora, entender agora, fazer essas nuances aí, para na hora que vocês forem fazer concurso. Tá claro isso? Até aqui? Sim. Então percebam que eu posso ter um ministro do STF sendo julgado pelo próprio STF, ou eu posso ter um ministro do STF sendo julgado pelo Senado. Eu vou ter um ministro do STF sendo julgado pelo próprio STF se ele cometeu o crime comum. Eu vou ter um ministro do STF sendo julgado pelo Senado se ele está sendo acusado de crime de responsabilidade. Na época do mensalão, do julgamento do mensalão, dos processos contra o Lula também e tal, choveu de denúncia, de pedido de abertura de impeachment contra ministro do STF lá no Senado. Que aí o negócio não vai para a Câmara, não tem o juiz de admissibilidade na Câmara, já começa direto no Senado. Choveu contra o Alexandre de Moraes, contra o Gilmar Mendes, contra o Celso de Mello, teve um monte. Tá? Inclusive, um que eu já comentei aqui, que o MBL assinou pelo próprio MBL, né? Ao invés de ser o cidadão, assinou o próprio MBL e o presidente do Senado cortou de cara, porque faltava legitimidade, que a Constituição diz que é qualquer cidadão. Né? A gente já aprendeu isso. Se o Supremo pode julgar essas pessoas que eu mencionei nas alíneas B e C por crimes comuns, em todos os casos, em alguns casos até por crime de responsabilidade, é óbvio que pedidos de habeas corpus que envolvam essas pessoas também vão ser julgados por quem? Pelo STF. Tá certo? Se você é paciente, se você é réu numa ação penal, e você quer fazer um habeas corpus, você já está sendo julgado pelo Supremo. Quem que vai julgar o habeas corpus? Óbvio, também é o Supremo. E é isso que está dito aqui na linha D. O habeas corpus, já estou a palavra, Daniele. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, tá? E depois eu leio o resto. Diga, Daniele. Alexandre, desculpa, eu queria que você repetisse, por favor, quando que é julgado pela linha C e quando que é pelo artigo 52, que eu fiquei meio confusa. Já te falo. Só um minutinho, gente, alguém tocou aqui na minha porta. Só um minutinho, eu já volto aqui. Coisas de dar aula. Quando ministros de Estado ou chefes das forças, comandantes das Forças Armadas cometerem crime comum ou crime de responsabilidade, de forma autônoma, né, eles são julgados pelo STF, baseado aqui no artigo 102, inciso 1, a linha C. Certo? Agora, quando essas mesmas pessoas, os ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas, eles tiverem cometido crime de responsabilidade de maneira autônoma, eles são julgados no Senado. Tá? Se eles cometerem crimes comuns de forma autônoma, se eles cometerem crime comum conexo com ações do presidente da República, eles são julgados pelo Supremo, mas aí baseado no artigo 102, a linha B. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu estava aqui na linha D. Então, os habeas corpus, nas ações penais aí, seja de crime de responsabilidade, seja de crime comum, nos casos em que são de competência do Supremo, os habeas corpus vão ser julgados, óbvio, também pelo Supremo. Mas aqui na linha D, a gente também vai ter o mandado de segurança e habeas data contra atos do presidente da República, ato da mesa da Câmara ou da mesa do Senado, ato do TCU, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Gente, vocês não precisam decorar isso aqui para mim, mas aqui eu estou só mencionando, né? Nas alíneas E e F, a gente vai ter a competência do Supremo
para resolver litígios que envolvam cidadão ou pessoa, né, no Brasil e um ente estrangeiro. Então, é claro que também é o Supremo Tribunal Federal que vai ter que julgar nessas ações. Assim como causas que envolvam conflito da União com os estados, ou dos estados entre si, enfim. Tá? Aqui também a ideia do Supremo como órgão de soberania, né, que representa aí a soberania, assim como o presidente, o Congresso, o Supremo está nessa posição. A linha G vai falar da extradição. E a linha H, ela falava da homologação de sentença estrangeira, que eram duas competências que tradicionalmente sempre, que faziam sentido mesmo estarem com o Supremo. Uma delas, na verdade, o Supremo acabou perdendo, que foi a questão da homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur, eu vou explicar isso depois, dessas duas, que essas competências migraram para o STJ na reforma de 2004. Mas permaneceu com o Supremo o processo de extradição. O processo de extradição, a gente viu isso no mês passado. Né? Quando a gente falou lá de direitos de nacionalidade, eu falei da questão da extradição, quando que o Brasil permite ou não permite extradição, e esse é um processo que a competência é do STF. Certo? Competência originária aí do STF. Tem outros incisos aqui, outras alíneas aqui, eu não vou mencionar todas, mas eu queria mencionar ainda a questão da reclamação, que a gente vai falar dela várias vezes. Que mais? O que é reclamação? Vocês já viram em controle de constitucionalidade, eu acho que viram isso em teoria da Constituição talvez um pouco mais rápido, por isso, inclusive, que eu vou falar de novo aqui em teoria da Constituição, em direito constitucional dessa parte, da reclamação. Mas vamos falar de forma genérica aí. Qualquer decisão do STF que seja descumprida por qualquer juiz inferior, em que o STF reformou uma sentença, reformou um acórdão, e o tribunal se recusa a cumprir exatamente aquilo que foi determinado pelo STF, ou um órgão da administração pública, o executivo, que se recusa a cumprir uma decisão que o STF deu, ou está dando uma decisão em sentido contrário, a parte prejudicada pode fazer uma ação, vejam que não é um recurso, é uma ação chamada reclamação. Essa ação contra decisões do próprio STF que estejam sendo descumpridas, ela é proposta e julgada, obviamente, onde? No STF. Todos os tribunais vão ter isso, todos os tribunais superiores vão ter também essa reclamação, cada um relativamente às suas autoridades, para preservar a autoridade das suas próprias decisões. Ok? Então, isso é reclamação. Sobre reclamação, existe uma lei, a Lei 8.038, que trata sobre isso, mas eu vou voltar nessa questão da reclamação quando eu falar de controle, então, por enquanto, estou dando só notícia. Mas uma outra coisa que eu queria mencionar aqui ainda é a linha R, as decisões administrativas, né, as decisões de punição impostas pelo Conselho Nacional de Justiça contra juízes ou serventuários de cartório, e as decisões do Conselho Nacional do Ministério Público contra membros do Ministério Público, elas podem ser revertidas no STF. Compete ao STF, é o único órgão que tem autoridade para isso, desfazer, reverter decisões tanto do CNJ quanto do CNMP. Não sei se vocês já ouviram falar de um juiz aqui de Sete Lagoas, que há uns anos atrás deu uma decisão falando que a Lei Maria da Penha era coisa do capeta, um negócio assim. Vocês se lembram desse? Vocês conhecem esse caso? Que Deus criou primeiro o homem, e, portanto, a ordem natural das coisas é que o homem é superior à mulher. Mas maluquice dessa. Ele foi processado no CNJ e foi condenado. E aí a decisão contra ele foi revertida justamente no CNJ.
CNMP, tá? E CNJ. Conselho Nacional do Ministério Público, a gente ainda vai estudar eles, tá? E Conselho Nacional de Justiça. Ok? Então isso aqui é competência originária. Todos esses casos que a gente falou até agora são de processos que já começam no STF. Aí a gente vai ter o que normalmente a gente pensa no STF como sendo um órgão de recursos, né? E aí a gente vai ter duas classes de recursos. O recurso ordinário, RO, e o recurso extraordinário, RE. Ô, letrinha desgraçada, ainda mais fazendo esse negócio com o mouse, né? RE. Eu vou falar primeiro do recurso ordinário e para depois falar do recurso extraordinário. Vamos lá. O recurso ordinário, ele é um recurso em que o Supremo Tribunal Federal, ele vai atuar, a regra, a ideia é essa, né? Em que ele vai atuar como uma segunda instância de processos que, portanto, começam nos tribunais superiores, em que a primeira instância foi um tribunal superior, STJ, TST, TSE, e aí, dentro da hipótese aqui do recurso ordinário, vocês vão ver que ela é bem restrita, o Supremo vai funcionar como segunda instância e o recurso que eu vou fazer aí se chama recurso ordinário. Tá? Esse é um nome que vem lá da Primeira República, quando o recurso da primeira para a segunda instância ainda não se chamava apelação, o recurso da primeira para a segunda instância, lá nos primórdios, se chamava recurso ordinário. E aí fazia algum sentido, porque percebam, lá nos primórdios da República, o recurso da primeira, né, do primeiro grau para o segundo grau, se chamava recurso ordinário. Se esse recurso aqui ele é ordinário, o recurso para o STF era um recurso o quê? Extraordinário. O nome vem dessa ideia, tá? A ideia original era essa. Só que depois a gente mudou o nome do recurso da primeira para a segunda instância, em regra, no direito civil, no processo civil, para apelação, e aí o nome recurso extraordinário ficou meio esquisito nessa história, né? Tanto que quando vocês forem estudar direito do trabalho, o recurso que é feito da primeira para a segunda instância ainda se chama recurso ordinário. No direito do trabalho ainda se chama assim, né? E o recurso da segunda instância para o TST se chama recurso de revista, né? Mas enfim, só para vocês entenderem a origem aí desse nome, porque um se chama ordinário e o outro se chama extraordinário. Eu vou ter então recurso ordinário. A linha A, quando eu tiver habeas corpus, tá? Vou escrever aqui, que lá é muito difícil escrever. Eu não sei se lá tem como escrever, abrir uma caixa de diálogo. Tem sim. Tem um T aí que significa... É o T. É ele mesmo. Vamos lá. Então eu vou ter aqui como recurso ordinário HC, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Quando esses recursos eles foram julgados em única instância por Tribunal Superior, tá? E a decisão, eu tenho mais um requisito aqui, a decisão foi denegatória. Eu quero que vocês prestem muita atenção no detalhe aqui desses negócios. Vamos lá, deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Então, recurso ordinário. Eu vou colocar do lado aqui, vai ficar mais fácil. Então, recurso ordinário para o STF, ele vai ser feito quando eu tenho uma decisão em habeas corpus, habeas data, mandado de segurança ou mandado de junção, quando qualquer uma dessas ações foi julgada em única instância por Tribunal Superior. Prestem atenção.
Se eu tenho um habeas corpus que começou aqui na primeira instância, foi para o TJ, do TJ foi para o STJ, e eu agora quero recorrer contra isso para o STF, eu não vou fazer recurso ordinário. Por quê? Porque nesse caso o habeas corpus não foi julgado em única instância pelo STJ. O STJ foi a última instância antes de eu tentar ir para o STF. Ok? Ok. Esse foi o caso do Lula, que eu lembro que o HC dele foi parar no STF. Mas aí foi, então, foi HC. Foi HC, não foi recurso ordinário. Né? Entendi. E é taxativo. Sim. Viu? É taxativo mesmo. Viu, Daniele? São só esses casos. E o da linha B, que é o tal do crime político. Tá? Ô, professor, você pode repetir para mim rapidinho mandado de segurança, mandado de instrução e mais o quê? Tá ali no quadrinho. HC, HD, MS e MI. Ah, tá, obrigada. Eu coloquei as siglas que eu acho mais fácil. Mas, enfim, são as 4 ações, são as 4 chamados de writs constitucionais. Né? Então, esses 4, eles têm que ter sido julgados. Então, eu tenho aqui, né, o requisito. É uma soma aí. Oh, meu Deus. Vai aqui. É uma soma de... Ele agora não deixa eu digitar mais aqui dentro. Tudo bem. É uma soma de 3 requisitos. Tem que ser habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, que tenham sido julgados em única instância pelo Tribunal Superior, ou seja, quando estas ações já começam, por exemplo, no STJ. Ora, quando é que um habeas corpus já começa no STJ? A gente não estudou ainda. Ok, gente? A gente não estudou ainda. Mas, por exemplo, quando o governador de estado está sendo julgado por crime comum perante o STJ, a gente já viu isso. Não viu? Se esse governador quiser fazer um habeas corpus, esse habeas corpus vai ser julgado ali pelo próprio STJ, né, o recurso contra ele pode ser um recurso ordinário. Então, eu estou falando aqui de processos que já, qualquer um desses 4, habeas corpus, habeas data, mandado de junção, mandado de segurança, que eles já começaram, cuja única instância de julgamento foi o STJ, o TSE ou o STM. Tá? Tribunal Superior aqui, STJ, vou colocar no chat, para não ter dúvida. São só esses? Pensei que tivesse mais. Não, já tem demais, inclusive. Já não devia nem ter o STM, né? STJ, TSE, TST e STM. São esses. Aí esses são os tribunais superiores. Eu estou pensando aqui num habeas corpus, que ele já começou no STJ. Eu estou pensando aqui num habeas data, que ele já começou no STJ. Por exemplo. Tá? Então eu tenho, sei lá, uma decisão dada pelo TJ daqui, e aí contra a decisão do TJ de Minas, eu fiz um habeas corpus lá no STJ. Né? Ou seja, o habeas corpus já começou lá no STJ. E aí, se a decisão do STJ foi denegatória, e aí esse é outro detalhe, gente. Vamos lá. Se o STJ, ao julgar esse habeas corpus, ele concedeu o habeas corpus, não é caso de recurso ordinário, porque a decisão tem que ser denegatória. A decisão tem que ser negativa. Ok? Tem que ter sido... A pessoa tem que ter pedido um habeas corpus e o STJ negado. Pedido um habeas data e o STJ negado. Aí a pergunta é, e se a decisão foi concessiva? Se concedeu o habeas corpus ou se concedeu o mandado de segurança? Aí eu vou pular para cá. Aí, ao invés de recurso ordinário, eu vou fazer recurso extraordinário. Como é que eu sei disso? Porque é a única hipótese que sobra. Eu já vi muita gente boa por aí errar isso sendo advogado. Agora, isso é um erro. Esse é um erro, repito, esse é um erro muito grave, viu, gente? Pelo amor de Deus, não erre uma coisa dessa. Então, vamos lá.
Quando eu tenho um habeas corpus, habeas data, mandado de junção ou mandado de segurança julgados em única instância, né, perante um tribunal superior, ou seja, porque essas 4 ações elas já começaram perante um tribunal superior, e esse tribunal superior negou, deu uma decisão negativa, julgou improcedente, o recurso que eu vou fazer vai ser desse tribunal superior para o STF, e esse recurso se chama recurso ordinário. Tá? Se, no entanto, foi qualquer uma dessas 4 ações perante o Tribunal Superior em única instância, mas a decisão foi concessiva, o tribunal julgou procedente o pedido, eu não vou fazer recurso ordinário, eu vou fazer recurso extraordinário. Também é do Tribunal Superior para o STF, mas o nome do recurso é diferente. Mas quem que vai entrar com recurso quanto a isso? Sei lá, a autoridade coatora, por exemplo? Por exemplo, o Ministério Público, no caso de habeas corpus, por exemplo. O STJ concedeu habeas corpus, o Ministério Público não concorda e vai mandar o trem para o STF. Porque, afinal de contas, e a pessoa ter furtado 3 gramas de maconha? Não pode deixar essa pessoa solta. Uma coisa é você ser dono de uma mineradora, deixar o trem romper e matar não sei quantas centenas de pessoas. Aí beleza, mas você vai carregar 3 gramas de maconha para você ver. Aí o Ministério Público vai até o STF, se eu preciso, para te botar na cadeia. Ok, gente? Ok, Beatriz? É só essa parte. Só que isso muda tudo, viu? Isso muda tudo. Porque se é denegatória, é recurso ordinário. Se for concessivo, é recurso extraordinário. Eu só vou pedir para você, se puder, falar um pouquinho mais devagar quando você falar recurso ordinário, recurso extraordinário, okay. Porque senão fica difícil de entender. Não sei se o pessoal tá assim. Igual o André lá falando sobre inimputabilidade e imputabilidade. Tranquilo. Tranquilo. Então, recurso ordinário aqui. Tá? O recurso ordinário, essa decisão ela é negativa. Essa decisão é de improcedência do pedido. Se a decisão é de procedência do pedido, o recurso é extraordinário. Tá? Ah, mas é só o nome do recurso que é diferente? Não é só o nome. É porque os requisitos que você tem que preencher para fazer um RO são muito mais fáceis do que para um RE. Esse daqui é que é o grande desafio, viu, gente? Esse daqui é que é o trem, que o negócio é complicado. Aliás, porque as várias reformas que a lei processual, e aí eu vou ter que entrar em questões de processo, não tem como, as várias reformas que a lei processual foi passando ao longo dos anos, deixa eu até pegar meu CPC que está aqui, foram tornando esse recurso cada vez mais difícil de você conseguir fazer com que esse recurso suba, tá? Deixa eu só... Então, ok, recurso ordinário é isso. Deixa eu só achar aqui o artigo do RE. Ah, tá. Eu falei que ia falar da reclamação que estava no CPC, mas já que eu achei ela aqui, deixa eu só colocar já a referência para vocês terem aí. Artigo 988. CPC. 988 até 993. Artigos 988 até 993, tá? Todos eles vão falar de reclamação, que é aquela ação que eu falei lá, que a gente faz para garantir a autoridade da decisão. Deixa eu chegar aqui no... Sobre o recurso ordinário, tá? Sobre o recurso ordinário, também há uma referência no STF, tá? RO aqui, recurso ordinário, artigo 1027, inciso 1, tá? Do CPC. O antigo CPC não trazia isso, mas uma coisa boa que o atual CPC
ele traz, mas no final das contas ele só repete aquilo que a Constituição já diz. Mas é importante vocês saberem, tá? Aí beleza. Aí a gente chega no recurso extraordinário. Recurso extraordinário é um tema Ah, tá. Não, eu esqueci de um, né? Antes de eu falar do recurso extraordinário. A linha A do 102.2 fala do habeas corpus, etc, etc. A linha B fala de crime político, né? E o que é crime político? Tá certo, gente? E aí eu sempre falava, na verdade eu até esqueci, porque na verdade eu sempre falava desse negócio muito en passant, porque assim, da última vez que eu dei aula de Direito Constitucional 2, a gente ainda não estava sob essa atual presidência da República, né? E aí existe uma lei, que é a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que ninguém lembrava muito dela, porque era uma lei que a gente tinha, assim, ranço dela, porque era uma lei da época da ditadura militar, né? Tá aqui, Lei 7170 de 83. Ninguém usava essa lei. Mas o crime político que está referido nessa lei, nos crimes de segurança nacional, a primeira instância, o juiz competente em primeira instância para julgar esses casos é o juiz federal. Então, o primeiro grau de jurisdição é o juiz federal. O segundo grau de jurisdição é o STF via RO, recurso ordinário. Não passa pelo TRF, não passa pelo STJ. É esquisito assim mesmo, tá? O primeiro grau é a Justiça Federal, o segundo grau é o STF. E percebam, aqui eu não estou falando se a decisão foi denegatória, concessiva, nada disso. Estou falando simplesmente uma pessoa que foi processada pelos crimes políticos descritos na Lei de Segurança Nacional, a menos que ela tenha foro privilegiado, que é o caso do Daniel Silveira, e por isso o caso dele está no STF, mas se ela não tiver foro prerrogativo de função, a primeira instância é a Justiça Federal. Foi dada a decisão lá na Justiça Federal, seja condenando ou absolvendo o cara, o recurso contra essa decisão é um recurso ordinário para o STF. E assim, gente, é o que eu estava dizendo, da última vez que eu dei essa aula, foi antes do Bolsonaro, isso daqui eu falava somente, olha, tá aí, só para vocês saberem que existe, mas essa lei não é mais aplicada. As coisas mudaram, né? A Lei de Segurança Nacional porque na verdade é a única lei que ainda trata de crimes de natureza política. Que eu acho, na verdade, que uma parte dela sequer foi recepcionada pela Constituição. Mas até que o Supremo diga isso, né, existem algumas pessoas aí sendo processadas. Eu falei mal, desci a lenha nesse trem, que é um entulho autoritário, um resquício autoritário horroroso, que ainda insiste. Eu achava que esse trem já tinha morrido, né? Eu coloquei isso aqui, né? Depois coloca aí qual que é o número do vídeo aí, Beatriz, só se alguém quiser ver aí sobre esse negócio da Lei de Segurança Nacional, tá? Ok? Então, tá aí, para não deixar passar, eu normalmente falava disso muito rápido, mas agora, infelizmente, esse negócio ainda tá aí, né? Muito bem. O recurso extraordinário, ele está no artigo 102, inciso 3. Então, recurso extraordinário, tá? E esse recurso extraordinário, o caso do Felipe Neto, não só dele, mas jornalista, teve um bando de gente que andou sendo ameaçada de ser processada por crime no Conrado Urbner, um monte de gente, tá? É ridículo, é patético que esse pessoal fique desenterrando essa lei horrorosa para ficar fazendo perseguição política de gente que critica o presidente. Assim, é ridículo, patético, isso, coisa horrorosa. Tá no Supremo, para o Supremo dizer que essa porcaria não foi recepcionada, vamos ver, né, quando que o Supremo vai dizer isso. Bom, raivas à parte, o RE, recurso extraordinário, ele vem, o paralelo do direito constitucional americano é
esse Writ of Certiorari aí. Tá? É o principal mecanismo de acesso para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Não é um único recurso para a Suprema Corte, mas é o principal. Ah, então beleza. Foi o 64. Nossa, que número péssimo. Foi logo 64. Enfim. Que coisa. Ok, então, nos Estados Unidos, vocês sabem, a gente já estudou isso, ou vocês já estudaram isso, a Suprema Corte escolhe quais casos ela quer julgar. Então, são mandados para a Suprema Corte alguns milhares de certioraries e a Suprema Corte escolhe quais ela vai julgar. No nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, tradicionalmente, não tem capacidade para escolher quais casos ele quer julgar. Isso, obviamente, gera um problema bem sério, né? Tradicionalmente, isso gera um problema muito sério. Pois bem, inclusive, algumas das reformas pelas quais a legislação processual veio passando nos últimos anos foi justamente para criar uma barreira cada vez maior para tentar limitar o número de RS que chegam no Supremo. Tá? Muito bem, então vamos lá. Esse é um tema, gente, que eu gosto dele particularmente, até porque minha tese foi sobre RE. Então, vocês podem imaginar que isso é algo que eu tenho um particular apreço, um tema pelo qual eu tenho um particular apreço, até porque estudei 4 anos esse negócio para fazer minha tese. Antes de 88, não havia o STJ. O Superior Tribunal de Justiça, ele é uma criação da Constituição de 88. Só para vocês entenderem o seguinte, antes de 88, todas as questões envolvendo aplicação de lei federal e Constituição, elas iam, em última instância, iam para o STF. Tá? Então, antes de 88, cabia ao STF resolver todas as questões envolvendo a Constituição e as questões envolvendo interpretação e aplicação de todas as leis federais. O que a Constituição de 88 fez? O que a Constituição de 88 fez? Ela partiu, ela deixou o STF com as questões constitucionais e ela criou um tribunal, o STJ, para tratar das questões relativas às leis federais. Qualquer questão relativa à última interpretação de leis federais que não seja de direito do trabalho, eleitoral ou penal militar, vai para o STJ. E o STF ficou só, entre aspas, com a questão constitucional. Ok? A ideia era de diminuir o trabalho do STF com a criação desse novo tribunal, até porque, enquanto o STF tem somente 11 ministros, o STJ tem pelo menos 33. Porque no caso do STJ, inclusive, a Constituição permite que seja ampliado o número de ministros da STJ sem precisar fazer emenda. Ela não fixa, inclusive, o número de ministros. Ela fala que o STJ tem pelo menos 33, mas pode ter o dobro, pode ser 3 vezes mais, enfim. Ok? Então, isso dá ao recurso extraordinário pós-88 uma cara muito específica. Recurso extraordinário trata de questões envolvendo a Constituição, enquanto que o recurso especial, que é o nome do recurso, o equivalente aí que vai para o STJ, trata de questões envolvendo leis federais. A última interpretação da lei federal, que não seja de matéria especializada, né, é do STJ, e a última palavra sobre questões envolvendo a Constituição fica com o STF. Tanto é assim que, se o TJ de Minas deu uma decisão, um caso qualquer, e esse caso envolve, no meu parecer como advogado da parte, né, que perdeu, envolve uma violação à Constituição e também uma violação à lei federal, eu vou fazer os 2 recursos. Vou fazer o extraordinário para o STF e, no mesmo prazo, vou fazer o especial para o STJ. Qual que vai ser julgado primeiro? Primeiro do STJ, porque está numa instância abaixo aqui. Né? Se o do STJ, se eu for bem sucedido no do STJ, o extraordinário é esquecido, é extinto. Se eu não for bem sucedido no recurso que eu fiz para o STJ, aí então o extraordinário que estava lá
de reserva, esperando, aí ele vai ser julgado. Ok? Então, tem essa duplicidade aí, né? Por isso que não é, quando a gente faz lá aquele organograma do judiciário, às vezes ele dá uma ideia meio errada de que da segunda instância eu necessariamente vou para o STJ para depois ir para o STF, e quando eu dei essa aula eu fiz questão de lembrar que, na verdade, da segunda instância eu posso ir direto para o STF, eu posso não passar pelo STJ. Né? Ou posso fazer os dois, o extraordinário e o especial. Aí um pode ser provido e outro não? É que, na verdade, eles são julgados em épocas diferentes. Por isso que eu falei, primeiro é julgado do STJ. E apenas se ele for julgado improcedente, é que o extraordinário vai ser julgado. Se ele for julgado procedente, o extraordinário já perde objeto. Muito bem. Então, a gente vai ter, no recurso extraordinário, 3 hipóteses constitucionais. Tá? As 3 hipóteses constitucionais de julgamento do recurso extraordinário. Deixa eu colocá-las aqui. Artigo 102, inciso 3, diz: compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Aliás, não são 3, né? São 4 hipóteses, que uma delas saiu do STJ e foi para o STF. Eu vou explicar isso aqui. Então, artigo 102, inciso 3º. Tudo foi. Vamos lá. Então, eu tenho 4 hipóteses em que eu posso me basear no meu recurso extraordinário. E percebam, quando você for fazer um recurso extraordinário, um item que você vai ter que destacar na sua petição é em qual dessas 4 hipóteses, pode ser mais de uma, eu estou baseando meu recurso extraordinário. Então, eu venho aqui apresentar meu recurso extraordinário fundado no permissivo constitucional da linha B, fundado no permissivo constitucional da linha C. Você tem que dizer isso. Isso é obrigatório para você, além de várias outras coisas que eu vou mostrar aqui. Percebam, para você fazer um recurso da primeira para a segunda instância, você não precisa mostrar nada além do fato de você ter perdido a ação, né? E de você pagar as custas, ou seja, as custas do recurso, eu digo. Eu fiz uma ação na primeira instância, perdi, vou para o TJ. Para ir para o TJ, eu preciso de 2 coisas. Aliás, 3. Ter perdido, você não vai poder recorrer se você não perdeu. Parece meio óbvio dizer isso, mas não é, tá? Depois vocês vão aprender processos, vão ver que as coisas são um pouquinho mais complicadas que isso. Eu preciso fazer o recurso dentro do prazo e eu preciso pagar as custas do recurso. Feito isso, eu tenho direito que meu caso seja rejulgado pelo TJ. Tá? No caso dos tribunais superiores, assim como no caso do STF, eu não tenho direito de ter o meu caso julgado, rejulgado, ainda que eu tenha perdido, ainda que eu faça o negócio dentro do prazo e pague as custas. E como a gente vai ver aqui, além de você ter que fazer essas 3 coisas, você vai ter que mostrar, um 4º requisito, em qual dessas 4 hipóteses aqui o seu recurso se funda, e vão ter outros requisitos que eu vou mostrar mais à frente, que fazem com que o STF, eventualmente, possa não querer julgar seu caso. Então, você não tem direito de recorrer para o STF. Né? Vejam, aí eu tenho já uma diferença também desse extraordinário para o recurso ordinário. O recurso ordinário que a gente viu agora há pouco, você preenchendo aqueles requisitos que eu falei, você tem direito a ter acesso. E o STF é obrigado a julgar o seu recurso ordinário. No extraordinário, não. Tá? Vamos falar de cada uma dessas 4 hipóteses separadamente. Então, vamos lá. Eu tenho que ter, então, uma decisão dada em única ou última instância. Mas não fala se a decisão dada em única ou última instância
é de um tribunal ou não. E isso vai fazer uma diferença quando eu for falar uma coisa lá na frente. O importante é, eu só posso fazer recurso extraordinário se não couber na legislação processual nenhum outro recurso. Recurso extraordinário só pode ser feito como última possibilidade. Se ainda houver outros recursos dentro do próprio tribunal que deu a decisão, eu tenho que primeiro recorrer lá dentro. Tá? Eu só vou poder recorrer da segunda instância para o STF, por exemplo, se os recursos que estavam ali dentro do tribunal já foram esgotados. Essa é uma questão importante porque, por exemplo, se você está no TJ e a decisão foi dada só por um desembargador, e há possibilidades em que a decisão pode ser dada somente por um desembargador e não pela turma, e essa decisão foi contrária ao que você quer, você vai ter que primeiro fazer um recurso, que eu não vou explicar aqui agora, para que o restante da turma aprecie o caso. Só depois que o restante da turma apreciar o caso, ou seja, você já tem a decisão da turma, é que você vai poder mandar o trem para o STF. Tá? É um detalhe, mas é um detalhe que eu quero que vocês anotem aí. Eu só posso fazer recurso extraordinário quando estiverem sido esgotadas. Não necessariamente, José Nunes, precisa ir para a sessão especializada. Tá? Tem hipótese em que vai ser necessário ir para a sessão especializada, mas eu preciso ter esgotado a decisão da turma. Se a decisão da turma... Bom, então vamos falar, né? Se a decisão da turma foi unânime, eu já esgotei ali. Tá? Se não for unânime, aí eventualmente posso ter um outro campo. Não vou entrar nesse mérito aqui não, que isso é aula de recursos mesmo. O que eu quero que vocês guardem eu só posso fazer recurso extraordinário se já foram esgotados todos os demais recursos, exceto o especial. Por que exceto o especial? Porque eu falei para vocês, se eu estou aqui na segunda instância, vamos voltar para o meu quadrinho aqui, tá, gente? Se eu estou aqui na segunda instância e eu tenho, na decisão dada em segunda instância, um negócio que viola a Constituição e, ao mesmo tempo, também viola lei federal, eu vou ter que fazer os dois ao mesmo tempo. Acabei de falar isso, né? Vou ter que fazer o extraordinário para o STF e o especial para o STJ. Certo? Tá dando para entender isso? Tá confuso? Eu tô entendendo. Então, eu só posso fazer o extraordinário depois de esgotadas todas as demais possibilidades de recurso, salvo o especial, que o especial posso fazer ao mesmo tempo. Presta atenção nisso, que eu também já vi muita gente boa por aí dizer o seguinte, não, eu vou fazer agora o especial e se eu perder no STJ, eu faço extraordinário. Não. Tá? Não vai poder. Pelo menos aquela questão constitucional que estava aqui no TJ, se você não fizer os dois ao mesmo tempo, você não vai poder rediscuti-la depois, não. Tá? Bom, então beleza. Vamos voltar aqui para as 4 hipóteses. Primeira hipótese, eu posso fazer o extraordinário se a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Essa é uma hipótese que às vezes parece meio fácil, né? Afinal de contas, a Constituição é tão extensa que eu posso falar uma coisa meio genérica do tipo, a decisão violou o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, uma coisa meio genérica assim. Isso não cola. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ofensa tem que ser direta. A ofensa tem que ser clara. Do nível, Constituição proibiu você de pisar na grama, o TJ mandou você pisar na grama. Tem que ser uma coisa assim, bem retardada mesmo. Tem que ser uma coisa bem direta. Ok? O STF tem entendimento, aliás, bem antigo nesse sentido. A ofensa tem que ser direta, ela não pode ser indireta, do tipo, violou o devido processo legal, que é uma coisa bem ampla. A menos que seja um negócio muito explícito, do tipo, o juiz não te deu oportunidade de jeito nenhum de falar no processo. Aí sim. Mas se é uma coisa do tipo, eu acho que o juiz deveria ter me permitido falar mais e não... Isso não cola. Tá? Então, violação direta à Constituição. A linha A. Essa é uma das mais difíceis de você conseguir. Justamente porque ela parece fácil. Ela é a mais difícil. Conseguir subir um RE pela linha A, uma das coisas mais difíceis. A linha B. Essa é mais fácil, porque ela é objetiva.
se a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Vamos lá. Se o TJ de Minas, ao julgar o meu caso, ele disse, olha, estou julgando improcedente o pedido do autor porque o artigo 52 do Código Civil é inconstitucional. O TJ pode fazer isso porque o TJ pode fazer controle difuso de constitucionalidade. Vamos falar sobre controle de constitucionalidade ainda. Então, se o TJ ele declarou inconstitucional via controle difuso ou via controle concentrado, que a gente vai ver também que os TJs podem fazer controle concentrado estadual, faça a Constituição estadual, tá? A inconstitucionalidade de um tratado internacional ou de qualquer lei federal contra essa decisão que declarou algum desses inconstitucional, eu posso fazer RE. Aqui eu tenho uma hipótese objetiva. Não é muito difícil isso aqui. Só precisa acontecer. Acontecendo isso, você está aqui dentro da linha B fácil. A linha C, julgar válida, ou seja, a linha C ela é meio que o contrário da linha B, mas percebam, julgar válida, lei ou ato de governo local, ou seja, lei estadual ou norma estadual, um decreto, uma portaria, uma resolução do governo de Minas, ou a lei estadual de Minas sobre, sei lá, ICMS, em que foi apontado um conflito, por exemplo, na lei mineira sobre ICMS versus a Constituição, e o TJ de Minas falou não, a lei mineira não viola a Constituição. Ou o decreto tal do Zema não viola a Constituição Federal. Se é essa a decisão que o TJ deu, eu vou poder fazer um recurso extraordinário. Ok, gente? Ué, mas já não deu a decisão que você queria? Não era pra falar que o trem é válido? Tá, não, mas eu tô falando da outra parte, né? O eu aí é a outra parte. Ah, tá, desculpa aqui. A parte que perdeu aí nessa história. Ou seja, eu queria que fosse... Eu tô defendendo que aquela lei estadual é inconstitucional e o TJ diz que não, a lei é válida. Então eu vou poder fazer um recurso extraordinário. Tá? Eu sei que é muito detalhe aí, mas vamos lá. Essa também é uma hipótese objetiva, não tem discussão aqui. O TJ deu preferência à lei local em detrimento da Constituição. Se o STF é o guardião da Constituição, tanto as alíneas B quanto a C é para que o STF dê a última palavra. Aliás, em todas elas, né? Mas as duas, a letra B e a C, as alíneas B e C, são muito objetivas. A D também. A linha D, ela originalmente era do STJ, porque o constituinte originário interpretou mal aqui a coisa e deu essa competência para o STJ. Mas por que ela é uma competência do STF? E ainda bem, é uma das poucas emendas que fez sentido aí, que realmente precisava fazer essa correção. O que é julgar válida lei local contestada em face de lei federal? Então eu estou fazendo uma comparação aqui pela linha D entre uma lei estadual e uma lei federal. Por que o pessoal lá em 88 pensou que isso era do STJ? Por causa daquele quadrinho que eu fiz. Né? Que eles pensavam o seguinte, bom, se a discussão é sobre lei federal e lei estadual, logo é do STJ. Mas não. Por que essa competência é do STF? Porque é uma coisa que vocês estudaram lá em Teoria da Constituição, imagino, que é a distribuição de competências. Onde que está descrito a quem cabe legislar sobre o quê? É na Constituição. Se o governo de Minas fez uma lei extrapolando a competência dele, se a Assembleia Legislativa, né, fez uma lei extrapolando a competência dela, ou o contrário, se o Congresso Nacional fez uma lei extrapolando a competência dele, invadindo competência estadual, eu tenho uma discussão que não é uma discussão sobre a lei federal, é uma discussão sobre a competência. Competência é uma questão constitucional. Ok? Então, se eu tenho um processo em que existe um debate, o governo de Minas, o Estado de Minas aprovou uma lei X,
e a parte está dizendo, essa lei X não poderia ter sido feita, porque isso não é competência do Estado, isso é competência da União legislar sobre isso. E, inclusive, já existe a lei da União X aqui, ó, e, portanto, eu tenho um conflito. Qual que deve ser a regra que deve ser aplicada ao caso? A lei federal que fala sobre o assunto ou a lei estadual? O TJ de Minas, por exemplo, julgou que, na verdade, deveria ser a lei estadual e não a lei federal. Eu vou poder fazer, então, recurso extraordinário, em que a discussão que o STF vai fazer aqui é: o governo de Minas realmente poderia, o Estado de Minas, poderia ter legislado sobre isso? Ou não? Essa é uma discussão que vai envolver aqueles artigos 21, 22, 23, 24, que a gente viu, ou que vocês viram, quando estudaram a distribuição de competências da Constituição. Tá? Lá nos artigos 21 a 24, que falam sobre distribuição de competências. Beleza, gente? Agora, por exemplo, com esse trem do Covid, a gente poderia ter vários casos assim. Né? Porque eu tenho a lei federal, a lei geral sobre Covid, e os estados também têm legislado loucamente aí. Eu posso ter casos que envolvam isso aí, por exemplo. Aquele caso da lei de impeachment também, dos crimes de responsabilidade, pode ser um também, né? Porque os estados estavam querendo legislar a respeito e é de competência privativa da União. Poderia ser. É que nesses casos, os estados normalmente estavam enfiando isso nas constituições estaduais. Mas, se fosse uma lei, poderia ser o caso. Né? Lei de licitações, por exemplo, isso dá uma briga danada com lei de licitações, porque é uma competência concorrente, e às vezes os estados extrapolam na hora de fazer a legislação concorrente suplementar, né? E aí fica a discussão lá, violou a lei geral de licitações ou não violou e tal, enfim. Tá? No caso da linha C, a gente vai ter muitos casos, agora mesmo do Covid, de decretos estaduais estabelecendo lockdown, por exemplo, e uma discussão se isso viola a lei geral do Covid, ou, o que eu já vi também muito, aliás, vi esses dias no Supremo, nos últimos informativos do Supremo, o Detran de Minas, não foi de Minas, mas vamos supor que fosse de Minas, um Detran estadual que fez uma portaria que violava o Código de Trânsito Nacional. Tá certo? Que ele está aqui justamente violando a linha C. Caso o TJ de Minas julgue válida a lei, a portaria do Detran em detrimento, né, em detrimento da lei federal, que é o Código de Trânsito. Tá? Isso acontece demais da conta. Mais do que às vezes parece. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Só pela ordem, eu estou lendo aqui minha colinha, só para ver a ordem que eu vou explicar isso. Eu ainda não falei de todos os requisitos, mas só para a gente terminar por hoje, vou falar aqui de algumas questões de procedimento. Então, o recurso extraordinário, ele está descrito, o extraordinário especial, mas aqui agora eu estou pensando só no extraordinário, a partir do artigo 1029 do CPC. Tá? 1029 e seguintes do CPC. Eu sei que a aula não é de processo, mas aqui as duas matérias meio que se encontram, não tem muito como eu acabar não entrando um pouquinho na aula de processo. Quando você fizer a sua petição de recurso extraordinário, ela vai ter que conter, diz o artigo 1029, inciso 1º, a exposição do fato e do direito. Isso não é algo tão original assim, porque toda petição inicial que você faz, qualquer que seja a petição inicial, ela tem 3 grandes partes, né? A identificação do tribunal e das partes, a primeira parte, a folha de rosto, aí depois vem dos fatos, e depois do direito, e por último, o pedido. São as 3 grandes, toda petição tem, inicial, tem essas 3 partes. A questão aqui é, o que é dos fatos e do direito quando a gente está falando de recurso extraordinário? Os fatos aqui, gente, não é Dona Maria estava caminhando na rua, foi atropelada por um carro e essa é uma ação de indenização. Esses não são os fatos. Esses são os fatos da ação.
lá da petição inicial, da ação que começou lá na primeira instância. O fato aqui é o TJ de Minas, apreciando a apelação interposta pela dona Maria contra a decisão que não garantiu a ela indenização, TJ de Minas deu uma decisão que viola frontalmente a Constituição. Ou o TJ de Minas deu uma decisão que... que mais aqui? Deixa eu pegar a linha B. Que declarou inconstitucional o artigo tal do Código Civil. Tá certo? Esses são os fatos. O fato aqui é uma descrição do que está te autorizando a tentar ir para o STF. Ok? E o do direito vai ser a Constituição garante o que eu posso fazer recurso extraordinário fundado no artigo 102, inciso 3, a linha tal. Né? E os demais requisitos que eu ainda vou falar. Tem uma coisa aqui que é o inferno na terra de todo advogado, que é o pré-questionamento, e o outro inferno, que é a repercussão geral. Mas disso eu vou falar numa próxima aula, não vai dar tempo de eu falar hoje. Isso inciso 1º do 1029. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu copiar aqui, porque... E tem duas coisas que eu queria mencionar também. Eu mandei aí. Foi bom. Você já tinha colocado? Então beleza. É isso aqui mesmo. Então, exposição do fato do direito. Uma observação que eu queria fazer com relação ainda a esse inciso 1º existe um entendimento consolidado no STF, que também foi para o STJ, tem duas súmulas sobre isso, que são a súmula, vou colocar ela aqui, 279 do STF e 7 do STJ, que diz que o recurso especial, no caso do STJ, e o extraordinário, no caso do STF, não podem ser utilizados para rediscutir matéria de fato. Eles não podem rediscutir questões de fatos. Então, por exemplo, não cabe recurso extraordinário porque eu disse que fulana de tal foi atropelada por ciclano e, portanto, tem direito à indenização, e o juiz de primeira instância e o juiz de segunda instância entenderam que não havia provas suficientes desse fato. Eu não posso levar o STF dizendo, olha, tá aqui, ó, a prova tal que foi desconsiderada tanto pelo juiz de primeira instância quanto pelo juiz de segunda instância. Está aqui o testemunho da fulaninha de tal que estava na frente e viu a dona Maria ser atropelada. Por que eu não posso levar isso? Porque isso seria rediscutir matéria de fato. O fato, ou seja, se a dona Maria foi ou não foi atropelada, e se foi o outro lá que atropelou ela ou não, isso só pode ser discutido nas chamadas instâncias ordinárias, primeira e segunda instâncias. Ok? Tanto é que uma boa parte de RS e RESP são negados de maneira espertinha, porque os ministros vão dizer o seguinte, para eu resolver isso daqui, eu teria que rediscutir os fatos, e não cabe ao Tribunal Superior rediscutir os fatos. Aí cita, no caso da STF, cita a súmula 279, no caso da STJ, cita a súmula 7. Todo advogado conhece essas súmulas, porque elas atormentam aí a vida de todo advogado. Agora, prestem atenção no seguinte, apesar de estar dizendo isso, apesar de que está dito isso nessas súmulas, se você consegue que seu recurso seja julgado, e o grande desafio que eu quero apresentar na próxima aula é justamente você passar da fase de admissão, ter o seu recurso admitido já é uma vitória enorme, mas se você passa para a fase de admissão, o papel do STF ao julgar um recurso extraordinário é sim rejulgar o caso. Tá certo? Porque se ele admitiu que o seu recurso deve ser julgado, e o TJ de Minas falou que a dona Maria não tem direito à indenização, mas o STF entende que ela tem direito à indenização, ele vai dizer, julgo procedente o recurso extraordinário para cassar a decisão do TJ de Minas e determino que a dona Maria, que é a autora desta ação, receba uma indenização de X mil reais, a títulos de danos materiais, estéticos, decorrentes do acidente que ela ficou sem a perna dela quando ela foi atropelada.
Ok? O STF não vai dizer simplesmente assim, olha, julgo procedente a ação porque a decisão viola o artigo X da Constituição, ponto final. A decisão dele não é só jurídica, não é só de citar a lei, ou citar a Constituição, ou citar a súmula. Ele vai fazer isso também, mas ele vai resolver o problema ali da mulher. Então, assim, essas súmulas, elas são importantes para a gente entender o seguinte, eu não posso fazer o recurso se o único objetivo do recurso é rediscutir matéria de fato. O meu recurso tem que ser por quê? Porque houve uma contrariedade à Constituição, porque julgou válida a lei estadual contestada em face da Constituição. O que me motiva aí ao STF tem que ser essas discussões de direito. Mas uma vez ultrapassada essa barreira em que ele julga o meu caso, ele vai julgar o caso. Deu para entender isso? E essa foi por isso, inclusive, minha tese. Eu não estou com ela aqui. Essa foi, inclusive, a tese que eu defendi para tentar superar alguns entendimentos meio esquisitos que o STF e o STJ acabou herdando isso, tem sobre esses recursos. Tá? O STF, eu termino por aqui, porque demonstração de cabimento é isso que eu estou falando, né? E as razões do pedido é porque eu quero que a decisão seja rejulgada, né? Seja anulada e seja substituída por outra. Percebam, existem dois tipos de tribunais. Existem tribunais de cassação e tribunais de revisão. Só para vocês entenderem que a nossa opção aqui no Brasil foi de que o STF ele é um tribunal, em regra, de revisão. Por que é um tribunal de cassação? Na Itália, por exemplo, existe um tribunal de cassação. Se você ganha o caso, ele simplesmente anula a decisão da segunda instância e manda que a segunda instância profira uma nova decisão. No caso do STF, assim como do STJ e os demais tribunais superiores, eles, em regra, são tribunais de revisão. Por quê? Se eles entenderem que a decisão recorrida não está certa, eles não só cassam a decisão recorrida, mas eles substituem ela, ou eles a substituem, por uma nova, dele, STF. Ok? Ele rejulga a causa. Ele não simplesmente diz a decisão está errada. Já houve um tempo no Brasil, na época do Império, era assim. O Superior Tribunal do Império, ele era uma corte de cassação. Se ele entendesse que a decisão de segunda instância estava errada, ele anulava essa decisão e mandava que uma nova fosse proferida. Desde a República, que não é assim mais. E é por isso que o STF tem tanto trabalho. E o STJ. Seria muito mais fácil se fosse um tribunal de cassação. Resolveria muito mais fácil o problema. Cassou, devolve para o TJ, já dando para o TJ a orientação. Olha, você tem que aplicar, na verdade, a Constituição é desse jeito aqui. Refaça. Seria mais fácil. Mas não é essa a nossa opção. Beleza, gente? Mas aí você teria que fazer aquele recurso, no caso de, tipo, decisão do STF ser descumprida, vai que o TJ não faz a decisão que o STF mandou. E seria mais trabalho. Tem que fazer uma reclamação. Isso, reclamação. Mas assim, pelo menos o STF não teria que ficar julgando o caso da Dona Maria, o caso do roubo da galinha, tá certo? Um monte de coisa que o STF julga, que eventualmente não era o caso dele ficar julgando. Enfim, a gente vai ver na próxima aula que houve várias mudanças na legislação que têm tentado diminuir até isso, mexido profundamente no regime de admissão e julgamento de recursos extraordinários. A gente não anda muito longe de transformar o STF numa corte de cassação. Tá? Ele continua sendo uma corte, em regra, de revisão. Tá? Muito bem, pessoal. Recurso extraordinário e as competências do STF são um pouquinho mais demorados porque